Senaqueribe formou uma coalizão militar e cercou Judá. Em uma noite, por conta desta oração, um anjo desce do céu e mata 185 mil soldados assírios. Senaqueribe corre, chega em casa, vai pedir socorro ao seu Deus. Os seus próprios filhos o matam. Agora imagina no outro dia. A Bíblia diz que a notícia correu. E a Babilônia, Jordânia, Cisjordânia, Egito, toda aquela circunvizinhança que temia os assírios, começaram a ouvir e a dizer: quem fez isso? A resposta era uma só: o Deus de Ezequias acabou com a raça de Senaqueribe. Aí agora todos mandavam seus diplomatas para fazer aliança com Judá. Sintetizando, traziam presentes. Aí quando nós vamos, olha o que é o homem. Segundo as Crônicas 32, 23. Este homem que provocou tudo isso. Segundo as Crônicas 32, 23, que aqui diz. 32, 23. E muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá. De modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. E quando ele é exaltado, o coração se exalta. E os diplomatas babilônicos, egípcios, jordanianos, ele abria as riquezas e mostrava. Isaías vai a ele e diz: não recebe, eu já recebi. Tu fez o que? Mostrasse o que? Mostrei tudo. Isaías disse: isso não é bom. E ele não ouviu o profeta. Ele se exaltou. O fracasso veio. Quando o fracasso chega e ele exaltado, aí a Bíblia diz: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Quando nós lemos a sua biografia, ela diz que Ezequias começou a apodrecer por dentro. Os seus órgãos, suas vísceras internas apodreceram ele vivo. O hálito apodreceu e ele não recebia mais os diplomatas. A doença estoura para o exterior do corpo e a pele começa a apodrecer e alargar. Os médicos colocavam em prazo de figo. Quando tirava, vinha com pele e tudo. Ele agora está podre por dentro e por fora. Sem poder receber os súditos de os diplomatas, trancaram ele em um aposento. E agora o amigo Isaías não pode fazer visita, porque ele não queria ouvir. Aí no meio deste fracasso, Deus toma uma decisão. Deus diz: ponto final, vou matá-lo. Aí vai a Isaías e diz: Isaías, vai aonde está Ezequias e diz a ele que põe o que tem de pôr em ordem, porque ele vai morrer e não vai viver. Foi Deus que disse. Aí Isaías vai e diz: escuta o que diz o Senhor teu Deus. Põe em ordem a tua casa, porque tu vai morrer e não vai viver. Bate a porta e vai embora. Não tem direito de resposta. No auge do fracasso, sem amigos, apodrecido, e o próprio Deus disse: é fim, é ponto final. Ele vira o rosto para a parede e começa a chorar. E no meio das lágrimas ele faz uso do pretérito e mais que imperfeito. E ele grita: Senhor, uma oração podre, com base no hálito. Lembra do que eu fiz? Dá uma olhada na minha história. Eu hoje estou fracassado, mas eu já fiz coisas grandes. Eu fiz o que ninguém queria fazer. Aí a graça vai na história. E quando a graça vai na história,
ele não tinha filhos. Se ele morresse, a dinastia de Davi estava ameaçada. Então a graça vai na história. Aí quando Deus olha, diz: ele fez o que ninguém queria fazer. Isaías nem tinha saído do pátio do palácio. Aí Deus desce. Deus mudou o protocolo e ouviu uma oração podre e gritou: Isaías, volta. Volta. Isaías volta diferente. Agora ele vai ter direito de resposta. Isaías já entra dizendo: escuta o que diz o Senhor Deus do teu pai Davi. Ele viu as tuas lágrimas e ouviu a tua oração, e você não vai morrer mais. Ele mudou o decreto, vai ter 15 anos para dar glória a Deus. Ainda dá direito dele pedir prova. É Deus que faz isso aí. Olha para quem está ao teu lado, se você puder, e diga para ele: quem não acreditava em você, que pensava que o fracasso ia te destruir, vai ter que voltar e ver o que Deus vai fazer. Havia uma aliança entre Deus e Davi. Agora ele volta. Com 3 anos depois, nasce um filho na dinastia. E ele põe o nome justamente para esquecer o momento difícil, Manassés. Manassés agora vai nascer em um ambiente que tem tudo para dar certo. O pai está crente. O profeta Isaías estava em ascendência. Tinha cântico de louvor. Traduzindo, agora ele no culto dormia debaixo dos bancos ouvindo os louvores. Ouvindo Isaías profetizar. Possivelmente andou nos braços de Isaías. Quando ele completa 12 anos, o pai morre. E Manassés tinha tudo para dar certo. Começa a reinar. Por favor, 2 Reis, capítulo 21. Segundo livro dos Reis, capítulo 21. Para a gente ler, por favor. Com 12 anos, tinha Manassés 12 anos de idade. Leia comigo, igreja. 1, 2, 3. Versículo 2. Olha o que esse menino que tinha tudo para dar certo fez. Pode ler: conforme a abominação dos gentios que o Senhor expulsará de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Versículo 3, a igreja. E fez bosque, como fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Versículo 4. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado em Jerusalém, porém o meu nome estará lá. Versículo 5, por favor. Também edificou altares a todos os exércitos dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor. Versículo 6. E até fez passar o seu filho pelo fogo. Adivinhava pelas nuvens. Era agoeiro. E ordenou ele consagrou adivinhos e feiticeiros. O versículo 16, por favor. Olha o que é que ele faz. Capítulo 21, versículo 16, por favor. Além disso, de tudo que a gente leu, o que é que Manassés faz?
Ele derramou muitíssimo sangue de inocentes, até que encheu a Jerusalém de um lado ao outro de sangue de inocentes. A tradição diz que entre esses sangues inocentes está o sangue de Isaías, que para não ouvir Deus, ele mandou capturar Isaías e mandou serrar Isaías como se fosse um pedaço de madeira. E por causa de uma aliança, Deus buscava falar com ele e com o povo, e ele não dava ouvidos. Aí Deus desistiu dele. Aí o exército dos assírios veio e levou cativo entre as cadeias e colocou-lo entre os espinhos da Babilônia. Tirou do trono, perdeu o reino e é jogado entre os espinhos e as cadeias. Aí eu pergunto: você tinha coragem de ir buscá-lo? Eu pergunto ao pastor Elias, ele reconsagrava esse obreiro, tendo em vista, entre aspas, não estou aqui fazendo apologia ao pecado, não, estou falando do poder da graça apesar do fracasso. Tendo em vista que hoje a gente prega, e às vezes tem alguém que está sentado ao nosso lado 10, 20 anos, 30 anos, jejuando, orando, sofrendo, e às vezes comete um erro. A primeira coisa que a gente faz é rasgar a credencial, é esquecer, e nem a paz do Senhor dá mais. A graça é diferente.